Deus abençoe a todos nós nessa noite. Saúde a igreja com um abraço. Enquanto os irmãos que estavam cantando tomam a sua água, se deslocam, nós já estamos nos preparando para o estudo desta noite. Para todos nós, para que possamos ter a noção exata do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala sobre o batismo. Como é que a doutrina do batismo é claramente colocada pela Palavra de Deus e também é considerado um assunto elementar, um assunto básico, um assunto de fundamento para a amada Igreja do Senhor. Muito bem, então nessa noite nós já estamos prontos e aqueles que não irão se batizar nas águas fiquem tranquilos, mas é um aprendizado para todos nós. A Palavra de Deus diz que nós devemos ter razão para explicar o fundamento da nossa fé, explicar a razão da fé que há em nós. Então, para iniciarmos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Muito bem. Marcos, capítulo 16. Versículos de 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deus vivo, que o teu Espírito Santo nos venha nesta noite a ministrar aos corações a tua palavra, mediante a excelência da tua doutrina bíblica, que o teu Espírito Santo, e da qual o Espírito Santo é o autor, e que estejamos abertos, aptos, convictos para entender o que de fato significa batismo. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa esclarecer e glorificar o seu nome. Através dessa palavra, abençoa aqueles que irão descer as águas, e que sejam abençoados e entendam nesta noite o ato que irão praticar. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir então, Marcos 16, de 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem. Então, a palavra do Senhor nos diz, o próprio Cristo falando de que o evangelho seria pregado a todo mundo e a toda criatura, e aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem, claro que o Senhor aqui não estava falando no batismo nas águas. Você já pensou? Se não tiver água em um lugar em que a pessoa está morrendo e quer se entregar a Jesus, cadê a água? Seria triste se esse batismo fosse o batismo nas águas. Claro que não o é. Quando ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então repare que o próprio Cristo falou aos judeus da época que Abraão, que vivera mais de 4.000 anos antes de Cristo, fora e foi salvo pela fé. Então Abraão foi batizado no Senhor pela fé. Todos que viveram pela fé no Velho Testamento foram salvos por Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Cristo foi colocado no coração do Pai, ele próprio, das suas entranhas, para salvar a humanidade, para salvar aqueles que crescem. Muito bem, então tá, vamos lá, para que a gente entenda que batismo é esse, que não é o das águas, ou o nas águas. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vamos ver que batismo é esse. Romanos capítulo meia dúzia. Romanos, meia dúzia, para que você entenda esse batismo do Senhor Jesus, a qual ele se referiu na visão que eu acabei de ler na palavra.
Então vamos a Romanos meia dúzia, para que nós tenhamos uma visão. Meia dúzia. Versículos de 3 a 4. Ou porventura ignorais, ou porventura não sabeis, é esse o termo ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então repare, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. A palavra batismo significa imersão, mergulho, sepultamento. Então ele está dizendo, vocês ignoram, escreveu Paulo, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, como ele foi batizado, como ele morreu no coração de Deus, como Deus antes de criar o próprio planeta, já sabia que teria que executar seu filho, daí mandou Abraão pegar o seu filho Isaque como um sacrifício, e depois substituiu esse sacrifício por um cordeiro, e o cordeiro veio ao seu tempo. Então ele diz, olha, ou porventura não sabeis, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ser batizado em Cristo é ser batizado na sua morte, é mergulhar no arrependimento, é imergir em Cristo, para que andemos em novidade de vida. Esse batismo é invisível, esse batismo é espiritual, esse batismo não se pode ser explicado por simbologia, ele é o único que nos salva, é o batismo da salvação. Em Gálatas capítulo 3, versículos de 26 a 27, temos aqui mais um reforço, para que não percamos o foco. Gálatas 3, de 26 a 27, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, para sermos salvos, para sermos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, devemos entender que todos nós que fomos mergulhados, batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Então, amados, esse é o batismo da salvação, esse é o único batismo que salva, não há outro, é esse. E é desse batismo que estamos falando nesta noite, e aqui adiante em em Efésios, vamos para Efésios, só para que nós tenhamos uma visão. Efésios, capítulo 4. Estamos falando só ainda do batismo da salvação. Efésios, capítulo 4, do batismo em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, amados, olha lá, há um só corpo, uma só igreja, corpo de Cristo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, um só. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, que é Cristo, há um só Senhor, que é Cristo, uma só fé e um só batismo. Qual é o batismo único que é interessante e que nos importa para que sejamos salvos? O batismo em Cristo, o batismo na salvação, o batismo no Senhor. Então é esse batismo que a palavra de Deus diz que há um só batismo, o da salvação. Irmãos, se não houver esse batismo, a pessoa vai entrar na água e vai sair um pecador molhado, não justificado.
porque a água não tira pecado. Mas nós vamos entender a importância das águas. Ainda não estamos nessa forma de batismo. Quero repetir, há um só corpo, igreja. Há um só Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é esse que salva. Amém? Então eu peço que nessa noite nós possamos ler. Está com a palavra, todos estão com a palavra. Tem microfone, se não tiver, não tem problema, tem. Eu pedi que o nosso pastor Paulo Giovanni lesse para nós Lucas 23, 40 a 43. Aí o pastor Paulo segura essa passagem de Lucas 23, de 40 a 43, e eu quero chamar a atenção da igreja para algo. Jesus falou na introdução em Marcos 16, 16 a 17. O evangelho será pregado a toda criatura. Podem ir, preguem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Leia, meu pastor Paulo Giovanni, Lucas 23, de 40 a 43. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor disse para ele: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele que crer e for batizado será? O ladrão foi salvo? Foi, o ladrão foi salvo. Ele desceu às águas, não deu nem tempo, meu querido. Mas Jesus disse a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no... O ladrão foi batizado? Sim, senão não seria salvo. O ladrão foi batizado em onde, ou em quem? Em Cristo. Ele se arrependeu e ele alcançou esse único batismo capaz de salvar a vida de um homem. O único batismo que salva o ser humano. Amém, amados? Essa é a visão, esse é o momento do batismo único, o que salva, o que é fundamental para as nossas vidas. Agora, se o ladrão tivesse escapado da morte, descido da cruz, ia procurar uma igreja, e em ali chegando diria: olha, eu me arrependi, o Senhor falou, aí o Senhor não falaria hoje, né? Falaria daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas eu estou conjecturando. Se o ladrão tivesse tempo, desceria, procuraria a igreja do Senhor e se batizaria nas águas. Muito bem. Então o primeiro ponto é esse único batismo, o batismo da salvação. É esse conhecimento simples que todo crente tem que ter para quando for questionado da razão de sua fé. Para que ele tenha segurança de mostrar para os ímpios que Cristo não é aquele que nasceu somente e mudou a história antes e depois. Ele é antes da fundação do mundo. Perfeito. Batismo nas águas. Os candidatos estão aqui, as candidatas estão aqui. Só um caso que nós temos ciência de uma pessoa amada que está viajando e vai assistir pela internet. Senão não poderia se batizar sem ter esse conhecimento. Mas glória a Deus. Então vamos lá. Batismo nas águas. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Agora vamos lá para os amados que vão descer as águas, ter a convicção do que vai acontecer com eles. 1 Pedro 3, de 20 a 21. Eu vou já pegar 20, para não pegar toda a leitura que é longa, mas eu explico para vocês. 20 a 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos,
ou foram salvas, mas 8 pessoas foram salvos através da água. Foi isso mesmo? Claro, 8 pessoas foram salvas por Deus na geração de Noé ao entrarem na arca e foram salvos pela água. Versículo 21, a qual, esse pronome demonstrativo está apontando para quem? Para a água. Então é assim, através da água eles foram salvos. 21, a qual a água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção, a retirada da imundícia ou da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos lá. No capítulo 20, o Senhor está fazendo uma referência, Pedro, no Espírito, àqueles do tempo de Noé, os quais no outro tempo foram desobedientes. Quanto à longanimidade de Deus, passou anos e mais de 100 anunciando que aquilo aconteceria. Então o Senhor diz, Deus aguardava essas pessoas nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual a arca, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, versículo 21, figurando o batismo. Então o batismo nas águas é uma figura, é um símbolo, é uma figura, é um símbolo de arrependimento. Mas a Bíblia está dizendo aqui, nós conhecemos e vocês conhecem o seguinte, a qual, 21, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção, a retirada da imundície e da carne, o pecado, mas o questionamento, a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos lá, resumindo. A água pode tirar pecado? A água lava pecados? Não, a água não pode, porque ela é uma figura, ela é um símbolo, ela não tem poder de salvar, ela é um símbolo, ela figura o batismo, perfeito. Como ela não pode tirar pecados, por que então batizar-se nas águas? Porque é para mostrar à igreja que você é membro dela, e que você, ao mergulhar nas águas, mergulha aí comigo, batizando. O candidato ao batismo, olhando vocês por aqui. Isso aqui é água. Isso significa, eu estou dizendo para a igreja, que já fui batizado em Cristo, que sou convertido, que ando em novidade de vida, e quando eu me abaixar, que eu mergulhar, eu estou dizendo para a igreja, eu sou uma nova criatura lavada pelo sangue de Jesus. E essa água é o símbolo da salvação. Então, nesse momento, isso é para a igreja o questionamento, a indagação. A igreja diz, bom, você é batizado mesmo, você é membro de Cristo, eu estou dizendo para vocês que eu estou, ao descer as águas, dizendo para o mundo que morri para o mundo, e ao sair das águas que sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É a indagação, é o questionamento da nossa consciência, por isso que ele diz, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados batizandos, que são candidatos ao batismo, vocês irão ali convictos de que são convertidos e de que já foram batizados em Cristo, o único e suficiente batismo para a salvação, o único e exclusivo batismo. Perfeito, perfeito. Preste bem atenção numa coisa. Mateus capítulo 3. É bom ler para que nós tenhamos base. Mateus capítulo 3. De 13 a 15, o nosso diácono Oswaldo, por gentileza, nos vai ler Mateus capítulo 3, de 13 a 15. Atente bem para a leitura.
Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Oswaldo está tão ungido que ele foi além, ele passou com tudo. Beleza, glória a Deus. Vamos lá, Oswaldo. Então vamos lá, queridos. É somente de 13 a 15 para a gente pegar o foco. Então repare bem, olha que coisa linda, entenda isso. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, João Batista, porém, o dissuadia: Não, mestre, pelo amor de Deus, eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, o João Batista, admitiu: Tá bom, mestre, não estou entendendo, mas eu vou te batizar. Queridos, prestem minha atenção. Porque Cristo disse que queria batizar-se na água ou nas águas, para que se cumprisse toda a justiça. Agora vamos lá. A água limpa pecados. Olha o mais interessante. Jesus tinha pecado. Então, Jesus não ia descer as águas para ser salvo. Escute essa. Porque, irmãos, infelizmente, é claro, a gente não combate de jeito nenhum, cada um vai prestar conta com Deus. Há pessoas que dizem que só vai ser salvo se descer as águas. Meu Deus do céu. Não negativo. Já pensou? Primeiro, a água não lava pecado, é uma figura, é um símbolo. Segundo, Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava ser batizado nele mesmo. Ele seria o batismo da salvação. Então ele diz: João, deixa por enquanto. Agora, por quê? João estava batizando nas águas como símbolo e dizia assim: arrependei-vos. E mergulhava a pessoa na água, sabendo que era um símbolo de arrependimento. Era o precursor, ele era antecessor de Cristo para anunciar Cristo. Por isso que quando ele vê o Senhor vindo, ele bradou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse que iria e tirou o pecado do mundo, vem a ele e diz: Eu preciso ser batizado. João, mas eu é que preciso. Ou seja, João, eu que preciso fazer esse símbolo. Amados, Jesus desceu as águas. Quando desceu, aconteceu o que Oswaldo, nosso diácono, falou, foi um fenômeno glorioso. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus era o próprio Emanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne e se humanizou, e não tinha pecado, mas desceu às águas. Aí os candidatos ao batismo agora começam a ficar muito felizes. Poxa, Jesus fez isso, eu vou fazer também. Não é verdade, amados? Que coisa linda. Então não menosprezemos esse batismo nas águas, porque o próprio Cristo falou: é preciso cumprir-se toda a justiça. Vamos entender por quê. Muito bem. Então o que interessante é batizarmos e nos batizarmos nas águas. Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Enquanto eu pego Hebreus capítulo 2, eu pediria que o nosso irmão Arley, no aguardo, ficasse com Romanos 8, 29. Então vamos lá. Hebreus 2, e o Arley já vai para Romanos 8, 29. Hebreus 2, quem achou, de 10 a 12, entenda essa leitura. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha
de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha que coisa linda. Agora vamos ler com Arley para eu juntar as coisas e nós falarmos por que Jesus desceu às águas. Romanos 8:29, Arley. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Jesus Cristo, queridos, prestem muita atenção, foi o primogênito entre muitos irmãos. O que é isso? O primeiro, o mais antigo. Então entendam, o que foi que Jesus fez? Desceu às águas. Para quê? Para ser o primogênito. Em Hebreus 2:10 ele fala: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Quando Jesus disse para João Batista: é preciso que se cumpra toda a justiça. Queridos, quando Jesus desceu às águas, como primogênito, como aquele que morreu lá, antes da fundação do mundo, como aquele que é o primogênito, o primeiro, o mais antigo de toda a criação, quando ele desceu às águas, ele não limpou pecado nenhum porque ele não tinha, mas ele disse assim: sou membro da minha igreja, eu sou irmão de vocês. Então quando você desce às águas, você tem que tê-lo no coração. Você não tenta querer que a água limpe seu pecado. Não, ela não tem poder para isso. Mas você está se tornando membro da igreja dele. Você está declarando para o mundo que você é membro da igreja do Senhor. Então, batismo nas águas é a indagação de uma consciência tranquila, de que você já tem Jesus, foi batizado no arrependimento, mergulhou nas águas, e ao sair das águas é uma nova criatura e tornou-se membro da igreja de Cristo. Aí vem a pergunta: pastor, e hoje eu não desci as águas ainda, eu não sou membro? Você é. Em Cristo, no batismo, no amor, na fé, na esperança, há um só batismo. Você está aqui. Mas para que batizar-se nas águas? Para a sua boa indagação, para que você envergonhe o diabo, para que você mostre à igreja que você ama os irmãos e quer se tornar oficialmente irmão na fé. Isso é um passo de justiça? É, porque Jesus fez isso também. Ele batizou-se nas águas como primeiro, como primogênito. E ele estava lá antes da fundação do mundo, sendo membro da sua igreja. Ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Então, tudo que Jesus pediu e pede para fazermos, ele fez primeiro. Negue-se a si mesmo. Ele morreu e se negou a si mesmo. Batize-se nas águas. Ele se batizou para se tornar irmão e membro do seu próprio corpo. Então, tudo que ele pediu, ele fez primeiro. Agora vamos concluir o batismo nas águas com Atos 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Preste bem atenção agora na leitura. Atos capítulo 8. Amém, amados? De 36 a 38. Seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, é válido, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, queridos, por exemplo, eu podia pegar qualquer nome. A Yasmin vai batizar-se nas águas. Então, olha lá, a Yasmin vai descer as águas. E eu vou dizer para ela: Yasmin, você crê de todo o seu coração que Cristo é o Filho do Deus vivo? Ora,
a Yasmin, como já foi batizada nele, como já foi perdoada nele, no batismo único da salvação, vai dizer, creio. E eu vou dizer para ela, é lícito, Yasmin, é válido, então eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou batizar Yasmin, porque é lícito, é válido. Ela crê, ela confessa que Cristo é o Filho de Deus. Quando ela faz essa confissão de que Cristo é o Filho de Deus, ela está declarando para o inferno que ela é batizada em Cristo. E que ela vai descer às águas para oficialmente dizer ao inferno e ao mundo espiritual, eu sou membro da igreja do meu Senhor. Eu sou irmã dele, porque ele é meu irmão, porque desceu às águas primeiro que eu. Como primogênito, como primícia, como primeiro de toda a criação. Então ele se batizou por Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito lindo, isso é muito profundo, igreja. Que coisa linda. Quantos entenderam? Amém? Então vamos lá. Há um único batismo para salvação. O batismo nas águas é um outro batismo, para tornar-se membro da... E com uma indagação, um questionamento de uma consciência pura perante a igreja. Você vai declarar à igreja que você é salvo. Perfeito. E o terceiro, que não seria, hoje, não seria e não é o momento, é o batismo com o Espírito Santo. Batismo no Senhor Jesus, útil, necessário e indispensável para a salvação. Está lá o ladrão da cruz. Perfeito. Batismo nas águas, quando dá tempo e dá, de você tornar-se e declarar que é membro da igreja, por uma questão de boa consciência. Batismo no Espírito Santo, poder para testemunhar. Você pode ser salvo em Cristo, você pode ser batizado nas águas, mas de repente você está no lugar, poxa, eu sou salvo, eu amo o Senhor, eu já sou membro da igreja, e talvez uma situação, uma circunstância te impeça, até por questão ética, por questão de condições, de você não falar de Jesus. Mas você, quando é batizada com o Espírito Santo, batizado, o Senhor te dá poder para testemunhar. E você vai levantar sua voz em qualquer lugar quando for necessário, no ônibus, na parada, no incêndio, no afogamento, e você vai dizer que o Senhor é Jesus. E Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a bradar e houve conversão em massa, porque ele estava cheio do poder de Deus para testemunhar. O ladrão não teve tempo nem de descer às águas, nem de ser batizado pelo Espírito Santo. Não tem problema. Batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, mas não é poder para ser salvo. O único batismo salva, o em Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que todos os que vão ser batizados nas águas já foram primeiramente batizados no Senhor. Já se arrependeram, já foram conduzidos por Cristo ao arrependimento, já imergiram, já mergulharam no sangue do Senhor pela fé e foram transformados invisivelmente. Agora, Pai, serão batizados nas águas para testemunharem que são membros da Tua igreja e para terem uma consciência tranquila em relação à igreja, que vai vê-los descerem as águas, como Cristo fez, para declararem-se oficialmente irmãos de Cristo, irmãos do primogênito, filhos dele, salvos por ele, e tendo sobre eles o senhorio dele, o amor dele, do Deus vivo, o nome que está acima de todo nome. Abençoa, Pai, esse estudo, abençoa os batizandos, os candidatos ao batismo, que sejam realmente eleitos pelo Senhor como já são, e que façam esse ato com consciência de que são já salvos em Cristo. É lícito, é válido para eles batizarem-se, porque Cristo o fez também. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esse único Deus.